Nesse vídeo nós vamos estudar os versos 25 e 26 do capítulo 11 de Daniel. O texto bíblico diz assim: Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Esta sessão de Daniel 11, versos 25 até o 30, se cumpriram historicamente na época das Cruzadas, a época em que os exércitos de Roma saíram da Europa e foram em direção à Terra Prometida para tomarem Jerusalém. No ano de 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II fez um discurso inflamado, conclamando todos os fiéis ali, católicos, para tomarem a cidade santa, a Jerusalém, dos muçulmanos. E no ano seguinte, em 1096, começou então o que nós conhecemos como a Primeira Cruzada. Muitos saíram aqui da Europa e foram em direção à Terra Santa, passaram tomando Constantinopla, Niceia e chegaram até a cidade de Antioquia. Aqui em Antioquia, nós acreditamos que se cumpriram as palavras da profecia dos versos 25 e 26 de Daniel 11. Esse livro aqui, escrito por um historiador árabe, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, é um livro muito interessante que traz riqueza de detalhes e que ajuda na hora de nós entendermos a profecia. Naquela região havia dois grandes grupos dentro do islamismo. Um era chamado de Califado Abássida e era de orientação sunita, a capital era Mossul e eles se identificavam com a bandeira negra, a bandeira da jihad, da luta contra os infiéis. E o outro era o Califado Fatímida, que era de orientação xiita. Eles usavam uma bandeira branca para identificar os seus exércitos. Os xiitas e os sunitas eram inimigos mortais. Uns viam os outros como hereges e eles não se uniam para nada. Mesmo dentro de um califado, havia divisões, eles não eram totalmente unidos. Cada cidade dessa havia um líder e eles tinham rivalidades entre eles. E essa foi uma das fraquezas que contribuiu para eles perderem esta região nessa época. Os soldados cruzados então vieram aqui nessa direção e pararam em Antioquia. Antioquia era uma cidade muito fortificada, ficava à beira de um rio, portanto tinha dificuldade de acesso até ela. Do outro lado tinha um aclive muito grande que também dificultava, de maneira que era difícil de entrar nessa cidade. Os cruzados, exércitos de Roma, ficaram aqui, cercaram a cidade e precisaram de 200 dias para poder entrar e tomar essa cidade. Ali havia um emir, um líder, né, cujo título era Emir, Iagsian. Ele pediu ajuda para outras cidades, inclusive para o rei de Damasco, Dukac, mas não teve muita ajuda, muito sucesso aí nesse pedido de ajuda. Ele só conseguiu ajuda do emir lá de Mossul, chamado Carbuca. Carbuca reuniu um exército de 30 mil homens e partiu em direção a Antioquia para ajudá-los nesse cerco que eles estavam sofrendo. Mas no meio do caminho ele desviou a rota e foi ajudar primeiro a cidade de Edessa. E nesse desvio ele acabou perdendo muito tempo e foram mais de 3 semanas preciosas e esse desvio foi fatal para a queda de Antioquia. Quando eles resolveram voltar para ajudar Antioquia, já tinha completado esses 200 dias e algo interessante aconteceu aqui que permitiu que os soldados cruzados tomassem essa cidade. O emir Iagsian, antes disso, ele tinha uma pessoa de muita confiança dele, que era considerado a própria família, chamado Firuz. E esse Firuz, certa vez, foi acusado pelo emir Iagsian
de fazer negócios ilícitos. E o emir aplicou uma multa pesada sobre ele, muito pesada. E ele então se separou do emir e ficou muito indignado com essa situação e viu nessa época aqui do cerco dos cruzados uma maneira de se vingar do emir Yagsian. Ele era um dos responsáveis pela segurança de uma das torres da cidade. Então ele fez um acordo com os exércitos cruzados e ele deixou os exércitos entrarem numa madrugada, tomarem a cidade por ali, em troca de ouro e prata. E foi por isso que a cidade caiu. E caiu exatamente 2, 3 dias antes do exército de Carbuca chegar em socorro deles. Quando o exército chegou, já era tarde e os cruzados puderam revidar, contra-atacar, e isso causou muita divisão no exército de Carbuca, e eles acabaram perdendo muitos homens ali, e Carbuca teve que sair em retirada de volta para Mossul, derrotado apenas com o restante do seu exército. Então, na madrugada do dia 3 de junho de 1098, foi quando Antioquia foi tomada pelos exércitos cruzados. Os exércitos islâmicos se referiam aos cruzados como sendo frange, chamavam de frange. Por que frange? Porque para eles, todos eles vinham da França e era assim que eles se referiam às pessoas que vinham da França. Assim então se cumpriu a profecia que está nesses 2 versos aqui, um grande exército do rei do sul saindo para lutar contra o rei do norte, mas não prevaleceram, pelo contrário, os que comeram à mesa deles o destruíram, que é o caso de Firuz, alguém próximo ali deles, foi o traidor que deixou com que os exércitos cruzados entrassem na cidade de Antioquia e a tomassem. E o exército depois, então, de Carbuca foi arrasado e muitos mortos também. Então nós cremos que isso aqui é uma descrição histórica que se encaixa perfeitamente com esse momento das cruzadas.